Maravilha, pessoal! Vamos a mais uma resolução aqui no canal. Essa aula é uma aula patrocinada. Se você também quiser patrocinar o canal aí, acesse o primeiro link da descrição, onde tem ali os contatos para as minhas redes sociais, meu WhatsApp. Você pode, então, entrar em contato comigo. Vamos, então, a essa resolução. Temos aqui, a nossa ideia aqui é partir de uma variável aleatória x, que segue uma distribuição uniforme, e encontrar qual será a função de densidade da transformação dessa variável aleatória x por meio da função logarítmica, dividindo isso aí por uma constante lambda. Então, essa é uma questão que frequentemente aparece em concurso público, notadamente aí na banca CESP e Sebrasp, tá? A CESP adora essa questão aqui e disfarça ela de várias maneiras no item transformação de variáveis aleatórias. Então, sabendo que x é uma uniforme, sabemos então que se x é uma uniforme entre A e B, a sua função densidade de probabilidade é 1 sobre B menos A, com x variando aí entre A e B. É claro que se x é uma uniforme entre 0 e 1, essa densidade vai ser igual a 1. Temos aqui a função densidade de probabilidade de x. Com isso, a sua função de distribuição, probabilidade de x ser menor ou igual a um determinado x, é dado então pela integral de 0 a x de dt. Temos então que isso aqui é um x, ou melhor dizendo, isso aqui é um t, né? Esse t tem uma variação de 0 até x. Então, isso aqui vai dar x. Isso significa, então, que estamos tomando um número completamente aleatório entre 0 e 1. Então, a nossa ideia será partir da função de distribuição de y, ou calcular a função de distribuição de y, que é dada, então, pela probabilidade de y ser menor ou igual a um determinado y. O que nós faremos, então, será substituir esse y pela expressão menos logaritmo de x sobre lambda. Queremos calcular, então, a probabilidade dessa transformação ser menor ou igual a um determinado y. Antes disso, cabe uma pequena observação. Veja que x é um número entre 0 e 1, consequentemente, logaritmo de x sobre lambda vai ser um número menor do que 0. Isso é muito tranquilo de ver quando a gente observa o gráfico da função logarítmica. Temos aqui o x, isso aqui é o eixo y. Essa curva aqui, então, é a função y igual ao logaritmo de x. Veja que aqui nós temos o 1, né? Então, fica muito tranquilo de ver que quando o x está entre 0 e 1, obtemos, então, valores negativos no eixo dos y. Portanto, para x entre 0 e 1, o logaritmo de x é um número negativo. Agora, colocando esse sinal negativo aqui na expressão, fica claro que y é um número positivo. Portanto, y varia, então, no eixo positivo da reta real. Então, y é maior do que 0. Então, vamos proceder aqui aos cálculos. Normalmente, veja só, agora eu vou, dentro dessa igualdade aqui, ou dentro dessa desigualdade, eu vou multiplicar por lambda. Ao fazer isso, nós estamos supondo que lambda é um número maior do que 0, ou seja, lambda é um número positivo. Então, ficaremos aqui com menos logaritmo de x menor ou igual a lambda y, supondo, então, que y é um número positivo.
Veja que quando nós temos algo desse tipo aqui, né? Temos que 2 é maior do que 1. Se eu multiplicar aqui por um número positivo, digamos 2 vezes a raiz de 2, e aqui raiz de 2, fica claro que 2 raiz de 2 ainda é maior do que raiz de 2. Veja que nesse caso aqui, nós não precisamos nos preocupar com a mudança desse sinal aqui, tendo em vista que temos aí números positivos, né? Então, partindo desse princípio, nós podemos tranquilamente, supondo que lambda, né, é um número positivo, fazer essa operação aqui. Agora, note que temos o sinal negativo aqui desse lado. Eu quero mudar esse sinal negativo aí para ficar apenas com ln de x. Então, vou multiplicar isso aqui por menos 1 desse lado e menos 1 desse outro lado. Agora eu vou ter que tomar o cuidado de mudar o sinal da desigualdade, tendo em vista que estamos tratando aí com um número negativo. Então, vou ficar aqui com menos lambda y. Veja que o nosso sinal agora mudou a sua orientação aqui nesse caso. Então, tendo isso em mente, veja que eu estou apenas trabalhando aqui dentro dos parênteses, né? Posso escrever, então, que x é maior do que é elevado a menos lambda y. Estamos aqui fazendo, então, a transformação inversa do logaritmo. Vou repetir aqui esse resultado. Temos, então, que a probabilidade de y menor ou igual a y é a probabilidade de x maior que é elevado a menos lambda y. Com isso, nós podemos dizer que isso aqui é igual a 1 menos a probabilidade de x menor ou igual a e elevado a menos lambda y. Veja, então, que agora nós temos aqui ó, a função de distribuição em y, e isso aqui é a função de distribuição em x. Posso, então, escrever f de x de e elevado a menos lambda y. Só que f de x é igual a x. Nós vimos, então, que f de x é igual a x. Ou seja, posso escrever que fy de y é 1 menos e elevado a menos lambda y. Agora, para obter a função densidade de probabilidade, nós derivamos a função de distribuição. Portanto, temos que fy de y vai ser, então, a derivada de fy de y. Ou seja, derivando isso aqui, olha só, nós temos menos a derivada, repetimos o e elevado a menos lambda y, e derivamos o que está aqui em cima pela regra da cadeia. Derivando isso aí em relação a y, isso vai dar menos lambda. Portanto, de toda sorte, a função densidade de probabilidade de y será lambda e elevado a menos lambda y, com y maior do que zero. Então, perceba que essa função densidade de probabilidade trata-se da função de densidade de uma variável aleatória y que tem distribuição exponencial com o parâmetro lambda. Então, de toda sorte, aí fica claro para a gente que, para simular um valor da distribuição exponencial y, nós partimos, então, de um número aleatório entre 0 e 1, tomamos aqui um número aleatório entre 0 e 1, isso é muito tranquilo em um programa de computador, e obtemos um valor da distribuição exponencial por meio da transformação y igual a menos o logaritmo natural de x dividido por esse lambda.
Então, nós temos aí que esse y é um valor da distribuição exponencial com um parâmetro lambda. Então, para ilustrar esse resultado, vamos ilustrar então aqui, supondo um lambda igual a meio, vamos obter aqui uma amostra de tamanho 3 da distribuição uniforme, por exemplo. Então, estou obtendo aí 3 números entre 0 e 1. Suponha que nós obtivemos, então, o 0,2, o 0,7 e o 0,3. Vou olhar minha colinha aqui, né? Função logarítmica. Então, dado aí esses valores, vamos calcular y1, que é menos o logaritmo natural de 0,2, portanto, o número aí entre 0 e 1, veja só, dividido aí por meio, né? Então, fazendo essa transformação, nós obtemos aqui o 3,218. Fazendo essa mesma transformação com o x2, vamos obter um y2, que é menos o logaritmo de 0,7 dividido por meio. Isso aqui vai me dar o 0,713. Da mesma maneira, obtenho um y3, que é menos o logaritmo de 0,3 dividido por meio. Isso aqui vai me dar o 2,407. Portanto, veja só, obtivemos então uma amostra de tamanho 3 da distribuição uniforme, consigo obter uma amostra de tamanho 3 da distribuição exponencial com um parâmetro lambda. Supondo esse lambda igual a meio, obtivemos aqui 3,218, o 0,713 e, finalmente, o 2,407. Então, fica bem claro que, para obter uma amostra da distribuição exponencial, basta simular uma amostra da distribuição uniforme, aplicar essa transformação menos logaritmo de x sobre o lambda, assim conseguimos obter a amostra da distribuição exponencial. Então é isso aí, eu espero que tenha ficado claro. Você que chegou aqui, já deixa aí a sua curtida, né? Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.